Qual a área do triângulo ABC dado na figura, né? Então, você tem o triângulo ABC sendo esse maior, tá? E ele é retângulo, ó. Aqui, A, o B tá aqui do ladinho, ó, C aqui. É o triângulo maior. Veja que ele é retângulo, né? Em C. E só que nós temos um triângulo menor também, esse AC com esse outro vértice aqui, ó, que não tem letra, né? Podemos chamar de D, tá? Ele também é retângulo em C, beleza? Bom, quer determinar a área. Nós temos algumas maneiras de determinar a área de um triângulo, né? Uma delas é a própria fórmula, que é base vezes a altura, né? Então, posso escrever aqui que a área vai ser a base vezes a altura, né? Eu não tinha completado, né? Tem que dividir isso por 2, beleza? Base vezes a altura dividido por 2. Bom, outra maneira seria lá pelo teorema da área, né, usando o seno, só que aí nos falta informação aqui para utilizar. Então, essa questão tipo clássico também, ela aparece com certa frequência, esse estilo, né? Nós temos que usar tangente, tá? Por que tangente? Porque se eu observar os ângulos aqui que nós temos, né, o de 30 aqui e o de 60 aqui, nós temos acesso sempre aos catetos opostos, né? O cateto oposto está aqui, ó, de ambos, né? E aos catetos adjacentes, que para o de 60 é o y e para o de 30 é o 50 mais o y, né? Tem que tomar esse cuidado, beleza? E aí, a partir disso, nós conseguimos relacionar x com y para determinar a base, que é 50 mais y, e a altura, que é o x. Então, vamos começar a aplicar isso daí, ó. Nós temos aqui tangente de 30 graus, tá? A tangente de 30 graus, né, assume um valor de raiz de 3 sobre 3. E ao mesmo tempo, por definição, nós temos que a tangente ela é o cateto oposto. Então, se você observar só o triângulo maior, né? 30 graus, ó, tá aqui o ângulo. O cateto oposto é o x, tá? Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, o cateto adjacente é o 50 mais y, que é o cateto que está ao lado aí do 30, né? Tá aqui todo esse pedação aqui, ó. Então, 50 mais y. Então, nós temos aqui uma primeira relação já, né? Para deixar guardadinha aí, para ver se vai ser útil, ó. Essa relação, ela estabelece aqui uma razão que envolve x e y, né? Bom, são duas incógnitas e uma equação. Então, preciso de mais uma equação para resolver isso, né? Envolvendo essas duas incógnitas. Então, vamos lá. Tangente 60. Tangente de 60 graus é igual. Então, ó, agora para o triângulo menor, o triângulo ACD. Né? O cateto oposto continua sendo x. Ah, perdão, vamos manter o mesmo padrão aqui. O valor da tangente 60 é raiz de 3, né? Agora sim, o cateto oposto continua sendo x. X. E o cateto adjacente agora é só o y, ó, que está ao lado lá, porque é o triângulo menor. Pronto, nós temos aqui outra relação já estabelecida, tá? É com elas aí que nós vamos trabalhar, então, tá certo? Bom, vamos para a próxima página aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 igual, né, a x sobre 50 mais y, tá? Então vamos melhorar isso daqui um pouquinho e ver onde que nós vamos parar com isso, ó. Então vamos fazer assim, multiplica cruzado, tá? Então nós vamos ter 3 vezes x, ó. Beleza? E depois o raiz de 3 aqui multiplicando cruzado também, tá? Então 3 vezes x dá 3x. E aí você vai ter igual a raiz de 3 que multiplica o 50 mais y. Bom, repara que eu pus o 50 mais y entre parênteses, né? Porque multiplica tudo. Se você não coloca o parêntese, ele fica multiplicando só o 50, tá certo?
E aí às vezes está se perguntando, nossa, mas por que que o 3x foi para o lado esquerdo? Tanto faz o lado que você escrever ele, né? Poderia ter trocado também, é uma igualdade, tanto faz dizer que é, 3x é igual a 2 ou 2 é igual a 3x, né? Bom, eu vou deixar dessa maneira e às vezes está se perguntando, não, mas você não vai fazer distributiva aqui, né? Não, ainda não. Repara só, o que, que vai acontecer. Na outra tangente nós também temos uma raiz de 3. Então aqui, ó, esse foi o primeiro passo. Agora vamos atacar a segunda equação, vamos ver o que, que ela nos dá. Aí você tinha raiz de 3, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui. Raiz de 3 igual a x sobre y. Então vamos escrever isso. Igual a x sobre y. Então eu multiplico cruzado também, né? Lembrando que aqui embaixo é 1 sempre, né? Então você tem x vezes 1 que é x. Então aqui, ó, x igual a y vezes raiz de 3. Tá certo? Bom, nesse momento, olha, eu já tenho o x ali isolado aqui embaixo, tá vendo? Então ele já está bonitinho ali, isolado para a gente. Então, olha, se x vale y raiz de 3, eu posso pegar esse x da primeira equação aqui, ó, e transformar ele em y raiz de 3. Tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos uma equação lá em cima que dependa só de y. E aí nós vamos determinar o valor de y, né? Então eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, tá? E aí vamos lá. Substituindo, ó, 2 em 1. O que, que nós vamos ter? Nós vamos ter lá, ó, 3. Lá no 1 começa com 3x. Aí no lugar do x vai entrar y raiz de 3 igual. Aí segue, ó, raiz de 3, 50 mais y. Repara que nós temos aqui esse raiz de 3, ó, sendo repetido dos dois lados da igualdade. Em ambos os lados ele está multiplicando. Isso significa que eu posso passar dividindo, né, entre aspas aí, passar dividindo, dividir por raiz de 3 dos dois lados, o que vai significar que ele vai ser cancelado, né? Viu que vantagem a gente teve de não ter feito a distributiva, tá? Por conta desse outro raiz de 3 que já apareceria, beleza? Então o que nós temos aqui, né, é o 3y de um lado, do lado esquerdo, e o 50 mais y do outro lado. Deixa eu iniciar uma nova página aqui. Bom, então vamos lá. 3y igual a 50 mais y. Quer dizer, então esse y subtrai dos dois lados, né? Então você vai ter 3y menos y, ou passa para o outro lado subtraindo, conforme você preferir aí. Nós temos aqui então que 2y é igual a 50. Né? Então, y é igual a 50 dividido por 2. E, portanto, o y para nós se estabelece enquanto 25. Beleza? Bom, para determinar a área, não precisava só do y, preciso também do x. Então, vou voltar nas equações 1 ou 2 aqui e verificar em qual delas essa informação que nós já determinamos aqui, ou seja, o y ser igual a 25 vai ser mais útil. Então, ó, qualquer uma delas vai nos atender. Só que a de baixo, a equação 2, me parece aqui mais simples de ser usada. Então, nós vamos usar ela. X igual a y raiz de 3, né? Então, ó, substituindo em 2, nós vamos ter o seguinte, ó. O x ele vai ser igual ao y raiz de 3, mas o y é 25. Então, 25 raiz de 3. Pronto, determinamos tanto o x
quanto y, beleza? Bom, não é esse o objetivo principal, né? Isso é fundamental para que nós possamos calcular a área. Então, falta fazer isso ainda. Vamos lembrar lá da primeira parte, ó. A área é base vezes a altura dividido por 2. É disso que a gente precisa, né? Então, agora sim nós conseguimos determinar a base e também a altura para dividir por 2 aí. Então, aqui nós vamos ter que a área é igual. Pessoal, vamos voltar aqui na figura, olha. A base é 50 mais y, tá? Então, vamos lá. 50 mais y é 25. Isso é a base. Vezes a altura. A altura era o x, né? Ó, aqui o x, ó, como altura. Então, vezes a altura, ou seja, vezes 25 raiz de 3, tudo isso sobre 2. Então, dentro do parênteses aqui, nós temos 50 mais 25 que dá 75. E aí, 75 vezes o 25 fica o 1875. A raiz de 3 sobre 2, né? Continua aí. Então, 1875, raiz de 3 sobre 2. Você tem aqui o 1875 como um número ímpar, né? E o 2 embaixo é par, então a divisão não fica redondinha, né? Não fica um número inteiro. E raiz de 3, né, também fica meio óbvio que não dá para fazer a divisão ficar bonitinho. Então, é isso. E aí até as opções, né, já nos dão também esse tipo de resposta, tá? Para quem aí fica frustrado em não terminar a divisão e tal, né? Repara que o objetivo não é esse. O objetivo é ver se você compreendeu como fazer. Então tá aqui, 1875 raiz de 3 sobre 2. Valeu!